Olha, estudar em um ambiente não muito favorável, eu entendo bem disso. Passei algum tempo da minha vida ali estudando num ambiente ali com padaria, barulho pra caramba e consegui superar aí. Hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas ali que me ajudaram a conseguir estudar num ambiente com muito barulho, criança pequena, barulho de gente comprando máquina de pão. Meu pai tem uma padaria, né? Então eu vou explicar tudo pra vocês no vídeo de hoje. Se você tem curtido os nossos vídeos, deixa o like aqui pra ajudar o nosso canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, porque nós temos vídeos todas as semanas aqui com muitas dicas de motivação para concurso público. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Fala galera, Matheus Santos aqui. Se você não me conhece, sou servidor público federal aprovado no último concurso da PRF, também fui técnico judiciário do TRT durante 2 anos. Pessoal, no momento de pandemia é complicado ir para a biblioteca, tá tudo fechado, não tem biblioteca, aquelas cabines de estudo também não estão muito funcionando, né, porque tá tudo fechado. E aí você se pergunta, cara, Matheus, como é que eu vou fazer para estudar se aqui em casa é muito barulho, é barulho de moto, como era o meu caso, né? Eu estudar, meu irmão, era barulho de máquina lá atrás, na padaria do meu pai. Aí eu começava a estudar de novo, aí aquele barulho daquelas motos barulhentas. Aliás, ô desgraça, aquelas motos barulhentas. Pensa numa raiva que eu tenho daquele tipo de descarga aqui. É chato, né, gente? Só quem gosta mesmo é os malas que gostam de usar aquele negócio, né? Mas bicho feio demais, né? E por isso quando pega na rodovia, né, a gente não tem pena, né, gente? Mas enfim, voltando aqui pro nosso assunto. Estudar nesses ambientes desfavoráveis, pessoal, você vai ter que lidar com isso, porque você às vezes não tem como se mudar, não tem como ir para um lugar mais tranquilo, e aí você fica se perguntando como é que eu posso fazer isso. Eu enfrentei isso, gente, eu enfrentei porque em casa era padaria, como eu falei, tinha esses barulhos, morava em bairro de periferia, complicado pra caramba. Então assim, independente de você estar aí no seu cantinho de estudos, ou se você está numa cabine de estudos, biblioteca, que como hoje está tudo fechado, não dá muito para fazer isso, né? Ou até mesmo livrarias e tal, também seria uma das formas de você se refugiar para sair desse ambiente barulhento. Às vezes você precisa ficar em casa. Olha só, a primeira dica que eu te dou, e essa eu usava muito, é usar esse abafador, ó, pessoal, esse tipo de abafador, um abafador da 3M que eu comprei, né? E ele, pô, silêncio, não tô escutando nada, cara. Muito bom, tá? Um abafador inclusive de tiro, eu levei pro meu CFP esse daqui. E ele é bacana, pessoal. Apesar de com o passar das horas ali, é sempre bom você dar um aliviado que ele começa a apertar. Mas eu tava tão acostumado já a usar esse tipo de abafador, porque realmente eu precisava, necessitava, beleza? Então, essa era a dica que eu te daria, a primeira dica para você ter mais concentração e diminuir esses ruídos, né? Esse barulho. No meu caso, que estudava, desculpa, em casa e tinha esse barulho de padaria, principalmente finais de semana, que meu pai, eu morava junto com meu pai, que tinha essa padaria, ajudava muito a diminuir o ruído, então ficava de boa estudar com esse abafador, tá? Segunda dica que eu te daria era utilizar fone de ouvido com uma música de repente, né? Então você poderia colocar um fone de ouvido e colocaria aqui, ó, o abafador por cima. É uma ideia legal, tá? Às vezes eu usava isso também quando eu queria me concentrar um pouco mais, colocava algum tipo de música, digitava lá no Google, lá no YouTube, né? Músicas para estudo, né? Concentração, aquelas ondas neurais lá, zais. Eu utilizava aquilo porque me ajudava também. Eu acho interessante para você que estuda aí num ambiente com muito barulho e tal, para tentar manter a concentração. A terceira dica, pessoal, eu procurava aplicar muito isso, é utilizar um horário favorável para os estudos que não tem esses ruídos. Como assim? No meu caso, normalmente esse barulho era durante o dia, né? Ali parte da manhã, a parte da tarde, ali até mais ou menos 19 horas ali, era o horário que eles estavam fazendo pão lá na padaria do meu pai. Então eu procurava estudar mais nessa parte da noite, né? Madrugada, enfim, depende aí de como é que é a tua vida, né? Então, se você conseguir se organizar para que consiga estudar nesses determinados horários sem que possa te atrapalhar, né? Eu acho muito bacana você aproveitar mais a madrugada, acordar um pouquinho mais cedo, aí você dorme um pouquinho mais cedo, enfim, utilizar os horários que estão disponíveis para você para diminuir esses ruídos. Parece ser uma dica meio óbvia, né, pessoal? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Tem pessoas que querem se concentrar no momento que tá muito barulho, que é menino chamando para um lado, que as mães, por exemplo, eu tenho muitos alunos da mentoria que são mães, às vezes de crianças pequenas e tal, e elas não conseguem manter uma sequência ali, uma sessão de estudo muito longa, né? Porque tem que estar dando atenção pro filho e tal, aquela coisa toda. Então, o que que elas fazem? Normalmente elas não tem como brigar com isso, né? Elas estudam nesse horário que o filho vai dormir, tenta já acordar um pouquinho mais cedo para estudar. Ou seja, a gente tem que trabalhar dentro das possibilidades que nós temos condições. A quarta dica, se você for estudar nesses horários, se você precisa estudar, não tem como estudar em outros horários, tem que enfrentar esse barulho, evite estudar teoria ali, a parte mais de leitura teórica, sabe? Procure estudar, de repente, a parte de exercícios e questões. Por que que eu te falo isso?
A leitura, pessoal, o estudo de teoria ou até mesmo uma videoaula, você precisa estar muito concentrado, né? Aquela coisa que você precisa se conectar para conseguir ali, né, absorver o conteúdo, entender aquela teoria do que está se tratando, porque senão você vai ficar, né, tá ali a menina chamando de um lado, né, é moto barulhento do outro, no meu caso, como tinha padaria, barulho de máquina, então fica complicado para você. Então tente fazer mais questões em vez de ficar fazendo leitura teórica e tal. Tente fazer algo muito mais prático para que você consiga, inclusive, se concentrar nesse momento de barulho. E o principal de tudo, pessoal, é saber que você não está sozinho nessa, né? Às vezes o aluno, o concurseiro, ele tende a querer se vitimizar. Poxa, eu não tenho um ambiente legal, favorável, ninguém me ajuda e tal. Cara, é o seu sonho que está em jogo, é o seu objetivo. Então, às vezes, você não vai ter o apoio das pessoas que estão ao teu redor. Às vezes, você não tem como mudar aquela realidade ali, né, do teu bairro, por exemplo, da tua casa, que é muito barulhento. Então trabalhe com as possibilidades que você tem. Se você conseguir ir para uma cabine de estudos, por exemplo, vai para uma cabine de estudos, né? Se você tem condições de ir para uma biblioteca, para uma livraria, dependendo de como é que está a tua cidade aí nesse momento, vai para esses locais, pessoal. O importante é você ter um tempo de qualidade para estudar. O importante é você conseguir dividir sessões, né? E também seria uma dica bônus que eu daria para você, tentar trabalhar ali com sessões mais curtas, né? Tipo um Pomodoro ali de 30 minutos, ou um Pomodoro de 50 minutos, 60 minutos, enfim, sessões intervaladas ali no curto espaço de tempo, para que você consiga se concentrar dentro daquele tempo ali disponível que você tem, né? Afinal, a gente sabe que o tempo do concurseiro é muito escasso. De você, cara, você tem essa dificuldade lá? Qual a dica que você daria para as pessoas também que estudam em locais assim, que precisam, dependem, às vezes a pessoa não tem como sair de casa e tem que trabalhar dessa forma? Deixe nos seus comentários aí como que você lida com isso, você tem feito isso também, alguma dessas dicas, comenta aqui pra gente interagir um pouquinho aqui no YouTube. Se você quiser me seguir lá no Instagram, @bymatheussantos, todos os dias com muitas dicas e motivação, cara. E olha só, abafador aí, né, para continuar o estudo e bora vencer!